Fala galera, para você que não me conhece, eu me chamo Elton Ferreira, seja bem-vindo ao Galo TV News. Galo aceitou proposta, bateu o martelo, situação do meia, parece que está definida, hein? 165 milhões vão pingar no Atlético, essa grana vai ser muito importante. E o Shakhtar, doidou mesmo, hein? Tá doidão, hein? Querendo uma grana absurda pelo Pedrinho. E a pergunta é, será que o Atlético vai comprar? Será que o Atlético vai conseguir a permanência até o final do ano? E as dívidas que vem batendo na porta do Atlético. Atlético pagou mais uma dívida, mas ainda não está em dia. Eu me chamo Elton Ferreira, a informação é depois da vinheta. Bora começar de informação e bora começar falando da notícia boa, né? A notícia boa e pelo outro lado, mais ou menos. Vamos falar sobre salário. O Atlético, que tem algumas pendências com os jogadores, vem tentando quitar todas as dívidas. E a informação de momento trazida pelo nosso amigo Fred Ribeiro é a seguinte: Atlético paga mês de salário aos jogadores, mas ainda tem pendência a resolver. Galo quitou os salários de fevereiro, mas ainda há 13º e direito de imagem dos atletas atrasados, né? O Atlético vem passando dificuldade financeira, todo mundo sabe disso, né? À toa que o clube vai estar virando SAF, né? Aos pouquinhos o Atlético vai tentando equalizar as dívidas, mas a situação também não é fácil. E diante disso, o Alan, né? Que é um grande jogador para o Atlético, uma grande moeda, podemos dizer assim, um grande jogador, né? Um grande potencial de grana para o clube. Atlético batendo o martelo, resolvendo a situação do jogador, mas há nos bastidores ainda alguns que dizem que o Atlético ainda pode vender o Alan. O Atlético não aceitou a proposta feita pelo Palmeiras inicialmente, cerca de 11 milhões de euros, e meu amigo Thiago Fernandes, né, no programa Os Donos da Bola, falou um pouquinho sobre esse imbróglio, né, trouxe um vídeo para você que a Leila disse que foi procurada pelo staff do jogador. Pelo outro lado, dizem que o staff não procurou. Tiagão, formação dos Donos da Bola. E aí hoje de manhã eu falei com um cara para perguntar, primeiro essa questão se foi o staff do Abel, o staff do Alan que ofereceu o jogador ao Palmeiras. Esse cara que é do staff do Alan me garante que foi o movimento contrário. Foi a Leila quem procurou o empresário Juliano Bertolucci para tentar levar o Alan para o Palmeiras. Então, o que esse cara me garante é que foi o Palmeiras quem fez o movimento para tentar a contratação do Alan. E aí ontem eu conversei bastante com algumas fontes para tentar entender como é que está essa situação do Alan. O Atlético insiste naquilo de que não quer vender por menos de 15 milhões de euros. Por quê? O Atlético acha que é um valor muito baixo que ele tem direito, que seria 70% do valor da venda. O Atlético tem direito a 70% dos direitos econômicos do atleta, o restante pertencem ao próprio jogador. E o Galo não gostaria, nesse momento, de se desfazer do Alan por um valor inferior a 10 milhões de euros por sua parte. Por quê? O Atlético não teria tanto tempo hábil para ir ao mercado e buscar um substituto nesse momento. No dia 4 de abril se encerra a janela de transferências, dia 3 de abril, aliás. Então, a menos de um mês do encerramento da janela de transferências, o Atlético pensa que nesse momento não seria interessante perder um jogador que é considerado titular. Existe um movimento nos bastidores do clube com o intuito de que não negocie o Alan, até existe a possibilidade de renovação, de negociar um novo contrato com o jogador. Para. Então, tem gente no clube articulando para renovar, dar uma valorizada nele e está tentando fazer isso porque é contra a venda dele. Exatamente. E como vocês acompanharam aí, então a novela Alan ainda não chegou ao fim, o Palmeiras ainda observa a situação e a informação que o Alan também está querendo ir para a Europa, né? Informação que ele ficou realmente bem balançado aí com a oferta do Palmeiras, porém, neste momento, o jogador permanece na cidade do Galo. Porém, em entrevista, né, depois do jogo contra o Milionários, o Alan preferiu não falar e ficou um pouco no ar ali, né, se o Alan fica ou não fica no Atlético. Deixa o like pro conteúdo que é muito importante. Bora falar do Shopping Diamond, bora falar de grana, bora falar de 165 milhões de reais por cerca de 24,95%. O restante do shopping tá na tela. Atlético tem oferta de 165 milhões de reais pelo restante do shopping. Aguarda prazo de sócio. Interessado é um fundo de investimento imobiliário. Multiplan tem 30 dias para se manifestar.
O Atlético espera concretizar a negociação das cotas restantes do Shopping Diamond, né? Há um documento de 15 de fevereiro do fundo do fundo que indica os valores de 165 milhões a serem pagos em 3 parcelas de 55 milhões. Acho muito difícil, né? A Multiplan, ela está querendo comprar o restante do shopping, né? Já que lá atrás ela recuou e estaria comprando o restante, o total, né, arredondando quase 50%. Então, o Atlético bem encaminhado, vai aceitar sim dessa proposta. A Multiplan acho muito difícil ela querer comprar o restante, já que lá atrás, né, ela rateou e atrapalhou muito os planos do Atlético, tá? E o Pedrinho, hein? Pedrinho não entrou como titular contra o Milionários, o treinador optou entrar com Alan e o próprio Otávio. E no Mineirão, jogo de volta, setor amarelo fechado, né? Devido à casa de show do Mineirão, né? Casa de show, né? Nem mais estádio, não. O Pedrinho pode ser titular aqui no Mineirão contra o Milionários, porque o Atlético está buscando essa classificação e o Shakhtar tem dor de vez. Atlético prepara a oferta de prorrogação de empréstimo de Pedrinho. Pessoal, o Shakhtar, acompanhando a matéria aqui do meu amigo Thiago Fernandes, tá querendo, meus amigos, é uma grana que você nem imagina, né? Vamos lá. O atleta ele chegou ao Shakhtar cerca de 18 milhões de euros na época. E o Shakhtar está querendo vender o Pedrinho por cerca de 20 milhões de euros. Isso é o equivalente arredondando a 110 milhões de reais, tá? Só que o jogador, ele quer ficar no Atlético, né? O staff está ciente, o jogador não quer voltar para a Europa, porém, é um jogador que, pelo que o Shakhtar está pedindo, nem Palmeiras, na minha opinião, vai pagar. Porém, Palmeiras e outro clube está bem interessado. O Galo brigar com a Europa é difícil. Olha a informação. Mesmo que enfraqueceu o Atlético, eu também conversei com várias pessoas sobre o caso. E aí, o que acontece? O staff do jogador diz que tem uma proposta do Palmeiras de 10 milhões de euros, mais o garoto Kevin pelo Pedrinho. E que também tem uma proposta do Lille de 20 milhões de euros, parcelada pelo Pedrinho. O Atlético prometeu enviar uma proposta até o final da próxima semana. A ideia do Galo é enviar, inclusive, depois do jogo contra o Milionários da Colômbia. E aí o Galo quer oferecer o quê? Um empréstimo até o fim deste ano e com a possibilidade de opção de compra nesse empréstimo. É o que o Atlético tem a oferecer nesse momento. Mas o staff do jogador diz que existem outros interessados. Diz que existem Palmeiras interessado e que também tem o Lille interessado. Acredito, nesse momento, que o Atlético vai sair na frente. Por quê, HG? O Atlético tem, nesse contrato de empréstimo atual, a prioridade em relação à negociação com o Shakhtar Donetsk. Que é uma palavra que o Atlético tem do empresário dele? Não só do empresário dele, tem no contrato, inclusive. O Atlético tem a prioridade pós esse empréstimo. Mas o Atlético quer mais que isso. O Atlético gostaria de ficar com ele por mais 6 meses de empréstimo, renovar esse empréstimo e incluir uma opção de compra no fim do contrato. Hoje não existe uma opção de compra no contrato de empréstimo do Pedrinho. Hoje existe uma prioridade. Ou seja, qualquer clube que oferecer alguma coisa que agrade ao Shakhtar, o Atlético pode igualar que ele tem a prioridade para levar. Mas o Atlético quer estender o empréstimo, estender esse contrato atual e depois, aí sim, contratar o Pedrinho. E o Atlético vai entrar num cabo de guerra? Vai ter a possibilidade de contratá-lo. O Atlético entraria numa disputa com o clube europeu, com as finanças do jeito que está? O Pedrinho não quer voltar à Europa. A questão é essa. O Pedrinho não tem interesse não quer voltar na Europa e teria dito, pode até apurar, ao empresário que gostaria de permanecer. Não, e o empresário prometeu isso ao Atlético. Dá só para entender, Thiagão, em qualquer situação. Tá aí para vocês acompanharem, né? A situação do Pedrinho, vamos aguardar para ver realmente o que pode acontecer. Pedrinho muito grato ao Atlético, né? Por ter trago ele para o futebol brasileiro mais uma vez. Vamos aguardar e ver realmente o que pode acontecer. Duas notícias. Primeiro sobre o Zarate. Vários torcedores perguntando, até alguns criticando, porque o Zarate ainda não voltou, né? O Zarate ainda continua na Argentina. E a informação que acaba de chegar agora, fresquinha, é que o Zarate vai voltar para o Atlético para poder estar treinando com os seus companheiros. Acho difícil ele jogar no jogo de quarta-feira, mas se ele chegar, né, no prazo que a gente está esperando,
pode ser realmente que o Zarate, né, seja peça importante para o Atlético. Lembrando, Zarate perdeu um ente querido, está liberado cerca de 7 dias fora do Galo. Tá na tela. Zarate volta ao Atlético neste sábado, após o luto na Argentina, mas deve ser desfalque no Mineirão. Então, assim, um tempo longo já, né, que ele está afastado, o direito dele, perdeu seu cunhado, se eu não estou enganado, né, tem alguns torcedores criticando, mas eu acho que cada um tem o direito de tirar o seu luto, né? Por mais que o pessoal está falando, né, recebe salário altíssimo, mas o Atlético liberou e tá tudo tranquilo. Vamos aguardar e ver realmente quando o Zaratio volta. Creio que realmente para o jogo de quarta-feira, o Zaratio não deve estar à disposição do treinador Eduardo Cudê. Beleza? Tamo junto, foram essas informações no vídeo de hoje. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, muito importante. Todos os dias eu estou aqui trazendo informação para você ficar muito bem informado. Chegou no vídeo até o final? Comente sua cidade, próximo vídeo eu mando aquele abraço.